Porque quando eu me entendi trans, eu tinha 12 anos. Antes disso, eu não entendia nada sobre mim. E eu tinha motivos suficientes pra mim me matar com 12, 13 anos e eu não fiz isso. Pô, quando eu era pequeno, tipo, eu sempre sofri bastante chacota, assim, no colégio. Porque, tipo, sempre ficava aquela coisa de menina piá sem pinto, essa coisa toda, tipo, do colégio, assim. No primeiro ano, mas acho que no primeiro ano foi quando eu mais senti na pele, assim. Eu tava, sei lá, tava andrógeno e tal, e eu sabia que eu queria, então foi quando eu sofri mais. Eu acompanhava muito meu avô, né? Mas quando eu era criança, assim, eu me lembro que a primeira, acho que tinha uns 4, 5 anos, eu falei assim, eu não queria nascer, eu queria nascer homem. Eu me lembro que daí meu avô falou assim, ele deu uns passos pra frente, assim, ele voltou, não fale isso, ele falou um jeito tão assim que nunca mais podia, parecia um negócio tão assim, ele falou muito sério, assim, que eu fiquei assim, daquele dia em diante eu não falei mais nada, assim, né. Queria tirar minha camisa, via meu irmão tirando e não podia. A minha essência foi sempre a feminina, desde criança. Então, com 5, 6 anos de idade, eu já sabia que era uma menina e queria brincar de boneca como as outras meninas. Quando socialmente não era aceito, as meninas diziam assim, você não pode brincar de boneca porque você é um menino, eu sempre relutei e disse, não, eu sou uma menina. Por que eu sou menina? Eu que cresci na igreja, na religião, você tem uma outra visão disso, você acha que isso é errado e tenta partir para o lado certo, digamos assim. Aí, mas não tem como, é uma luta, aí fiquei relutando e aí na adolescência, a partir dos 15, 16 anos, eu vi que realmente era isso que eu queria para minha vida e aí com 18 anos eu comecei a minha transformação. A gente percebe que a gente se sente muito estranhas porque a gente não sabe o que a gente é. Então, assim, na minha infância eu brincava com coisas de menina, tinha amizade só com meninas, eu brincava na época de casinha, pular tábua, elástico, amarelinha, essas coisas de menina, né? Brincava de boneca e todo mundo falava, mas isso é coisa de menina, e eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu me percebi assim desde muito novo, tinha uns 3 anos, que eu lembro, assim, sabe? E minha mãe, tipo, sempre foi muito... Ela dava uma liberdade, mas tipo, tinha coisas assim que ela já ficava contra, entendeu? Tipo, ela queria me impor, você tem que se vestir assim. Você não é menino, sabe? A minha família, sempre, o resto da família sempre foi muito tranquilo, assim, quanto a isso. Sempre tinha, né, os comentários, esse tipo de coisa e tal, mas levava tranquilamente. Assim, meu pai sempre foi muito tranquilo também, ele nunca quis me impor nada, mas mais tranquilo. Então, tipo, eu sempre fui um menino diferente, assim. Eu sempre brigava com meus pais, porque eles queriam que eu fosse de uma coisa que eu não era. E então, com uns 3, 4 anos, eu já gritava, esperneava pela casa e falava que eu era menino. E eu falava isso o tempo todo, então é uma coisa que sempre me deixou impactado, assim. Então, tipo, quando meus pais me colocaram pra fazer balé, foi o fim do mundo, assim, pra mim, porque falava, porra, só tem guria fazendo, por que eu tô aqui? Eu não entendia nada daquilo. Por que eu tava, tipo, na fila das gurias, nos intervalos, porque eu tinha que usar o banheiro com elas, eu me sentia totalmente alheio aquela situação, assim. Então minha infância sempre foi uma infância bem sofrida e confusa, assim. Então, no meu caso, a minha família, ela me expulsou. Eu tive que, né, diante dessa atitude, me virar como eu pude, né? Então, assim, eles não aceitavam porque eu me prostituía. Com 19 anos eu tava na rua vendendo meu corpo. Uma coisa assim que eu tava lembrando é que, tipo, na rua, em todos os meus círculos sociais atuais, eu sou tratado como Alex, ponto. Aí eu chego em casa e meu pai tá lá me tratando como filha e, tipo, sei lá, falando meu nome de RG o tempo todo e usando pronomes femininos, então, tipo, como se fosse uma vida dupla, assim, porque quando eu tô fora de casa eu esqueço, sabe, tipo, todo esse constrangimento. Às vezes até esqueço daquele nome maldito.
Estudei em escola pública, enfim, e eu sofria muito preconceito. E todo mundo chamava de viadinho, de bichinha e tal. E a minha família defendia ainda, dizia, não, é uma criança educada, uma criança calminha, deixa que é fase. Eu comecei tarde, eu já não tenho meus pais. Então não tenho meu pai e minha mãe, então não tenho como dizer da minha mãe e do meu pai, né, a reação. Só o meu irmão que aceitou na boa, assim, que foi o que, nossa, tranquilo, assim, até me ajuda em algumas questões, bastante, assim. Mas o resto, eu tenho uma avó, que tem 92 anos, e pra ela não tem jeito, não tem nem como... Eu já tive assim muito rancor, muito ódio assim de tudo que eu passei. Não só pela transexualidade, porque assim eu lembro de palavras agressivas que ele dizia, sabe, para mim quando eu era criança, tal, tipo, vai tirar essa roupa, isso é coisa de homem, isso é coisa de viado, sabe? Tomara que você morra, que um caminhão passe por cima de você, que te esmague inteiro, onde ser uma vergonha. Então essas coisas assim que, querendo ou não, fica. Eu tenho 43 anos e ainda está presente no meu inconsciente. Teve alguns problemas com família, de não aceitar ou de rejeitar algumas coisas assim, mas conforme o passar do tempo e a conversa, a explicação, o diálogo dentro de casa foi melhorando. E assim vai, mas hoje assim tem almoço de família, eu vou, final de ano na praia eu vou, ninguém se importa de me ver de biquíni. O tratamento ainda que é meio complicado, ainda que as minhas irmãs ainda me tratam, usam o termo levem né, chamem o, não é chamem a, leve pra, entendeu? Esses termos ainda incomodam bastante, entendeu?